Capítulo 19. O poder e a Grande Pirâmide. Eu tinha a intenção de escrever muito sobre essa fascinante construção, a maior e possivelmente a mais antiga estrutura do mundo, que hoje se encontra em Gizé como a melhor prova remanescente de que uma raça de gigantes da ciência já passou por aqui, cujo conhecimento de astronomia, matemática e geofísica parecia igual ao nosso e cuja maestria na construção nos superava em muito. Eu havia feito muitas anotações sobre seu propósito original, anotações sobre a evidência de que a data de sua construção precedeu em muito o naufrágio da Atlântida, anotações sobre suas incríveis propriedades magnéticas, particularmente sua relação com os polos da Terra, recentemente descobertas pelo professor R. Weissenbach, de Bolonha, e pelo Dr. Pomeré, que provou que uma pirâmide de proporções egípcias, quando orientada para o Polo Norte, produzia uma condição magnética na qual pequenos animais morriam imediatamente, mas não se decompunham. E que metais que normalmente se deterioram podiam ser preservados indefinidamente. Eu tinha longas anotações que mostravam a relação desse fenômeno com as condições necessárias na grande cerimônia de iniciação que ocorria em suas câmaras centrais secretas e como as descobertas de Weissenbach sobre a polaridade invertida piramidal nos davam outra forte pista sobre os métodos de propulsão dos discos voadores. Discuti longamente seu simbolismo oculto e a relação de suas proporções com determinadas forças cósmicas. Mostrei como os faraós posteriores consideraram essas peculiares qualidades de preservação, ideais para o sepultamento de múmias e, assim, adotaram a forma piramidal para túmulos posteriores. Muito tempo depois de os usos sagrados originais terem sido esquecidos. De fato, descobri que, quando se começa a escrever sobre a pirâmide, nunca mais se para. Portanto, isso terá de esperar por outro livro. Tudo o que discutirei agora é como as grandes pedras foram trazidas a longas distâncias e encaixadas com grande precisão por meio do uso do som. A Grande Pirâmide foi construída, dizem alguns, por milhares de escravos que puxavam grandes pedras por rampas, um método sem dúvida usado em muitas das pirâmides posteriores de alvenaria inferior muito tempo depois de os métodos antigos terem sido perdidos e esquecidos. Mas qualquer pessoa que tenha examinado as poucas pedras de revestimento restantes terá um choque desagradável. Na face norte, perto da base, alguns dos grandes blocos de revestimento polido de 15 toneladas que escaparam dos saqueadores ainda estão no local. Eles estão encaixados com uma precisão de 1/100º de polegada, menos do que a espessura de um cartão de visita comum. Um pedaço fino de papel dificilmente pode ser inserido entre as rachaduras. Para qualquer pessoa que não esteja ligada ao setor de construção, isso pode parecer bastante comum, até que as investigações revelem que a alvenaria moderna, usando blocos de tamanho prático que podem ser manobrados no lugar, fica muito satisfeita consigo mesma quando obtém uma precisão de 1/10 de polegada entre as juntas. No entanto, as pedras de revestimento da pirâmide pesam 15 toneladas cada. Não importa o método usado para colocá-las, ganchos de escravos, guinchos, até mesmo torres de perfuração modernas, não há nenhuma maneira concebível de encaixá-las de modo que um cartão de visita não passe entre elas. Uma vez que um bloco de 15 toneladas é colocado, ele é colocado para sempre. Não há como fazer manobras agradáveis, não há como fazer ajustes finos mais tarde. Nenhum construtor moderno assumiria um contrato desse tipo. Ele lhe diria que isso não é possível. Tampouco se comprometeria a garantir que uma estrutura tão vasta e pesada preservaria sua forma interna depois de vários milhares de anos. Até mesmo a pedra se dobra com o tempo. E a massa colossal, apertando impiedosamente as galerias e câmaras, acabaria por distorcê-las. Mas os planos e ângulos no interior da pirâmide ainda são classificados como uma das peças de construção mais precisas do mundo, se não a mais precisa. Quanto mais se estuda a pirâmide, mais se tem a sensação angustiante de que ela foi construída por homens cujo poder e conhecimento científico superam qualquer coisa que possamos ter a oferecer. E tudo isso por causa de uma tumba. Uma tumba que nunca foi usada. Foi usada, mas para um tipo muito diferente de morte e sepultamento do que o enterro de um cadáver mumificado.
Então, como, em nome de tudo o que sabemos ser possível, as pirâmides foram construídas? A tradição arcana afirma, com bastante calma, que a música foi usada para ajudar na construção, uma expressão que agora significa mais para nós do que significava. Algumas informações gráficas são fornecidas nas lendas transmitidas aos árabes. A mais clara delas diz: quando o rei construiu as pirâmides, as grandes pedras foram trazidas de longas distâncias das pedreiras. As pedras eram colocadas sobre pedaços de papiro inscritos com símbolos adequados. Em seguida, eram golpeadas por uma vara, de modo que se moviam pelo ar à distância de um tiro de arco. Dessa forma, acabaram chegando ao local onde as pirâmides estavam sendo construídas. As varas mágicas, usadas pelos cientistas antigos, eram cortadas em comprimentos precisos correspondentes ao comprimento de onda da vibração necessária. Independentemente de o som com a potência adequada ter sido produzido pela lira de Orfeu, ou pelo alaúde que mecanizou a construção de The Work of One Night, no condado de Louth, Irlanda, ou por Killy puxando um arco através de uma corda de arco em Nova York, os resultados e o princípio são exatamente os mesmos, como poderemos descobrir por meio de equipamentos laboratoriais caros antes do fim deste século. Walter Owen dá um exemplo interessante em More Things in Heaven. O som é um poder cujas possibilidades são insuspeitadas pelo profano, e seu uso, conhecido pelos sábios da antiguidade, é uma ciência perdida ou ridicularizada pela incipiente ciência física dos dias atuais. Pelo poder do som, a estrutura e o tecido do cosmos são sustentados e, pelo poder do som, podem ser dissolvidos no nada. Os sacerdotes do Egito sabiam disso, e as palavras de poder, o Materu, abriam para o iniciado os sucessivos portais das regiões dos mortos. Na antessala da Câmara do Rei, a folha de granito, agora encravada inamovivelmente nas ranhuras do lambril como resultado do afundamento das fundações, era originalmente abaixada ou levantada pelo som de uma fórmula falada e, quando o candidato ficava embaixo dela e o hierofante pronunciava a palavra de afrouxamento, somente o conhecimento da palavra-chave mestra impedia que ela almoesse até virar pó. E em Chaldean Medic, Lenormand nos conta. É certo que nos tempos antigos os sacerdotes de On, por meio de palavras mágicas, levantavam tempestades e carregavam pelo ar pedras para seus templos que 1000 homens não conseguiam levantar. E quando olhamos para os blocos de 70 toneladas de granito vermelho que cobrem a chamada King's Chamber, Câmara do Rei, trazidos de pedreiras a 600 milhas de distância, é difícil imaginar qualquer outra maneira de movê-los e fichá-los com uma precisão tão incrível. A. P. Sinet, que, na década de 1880, estudou com um dos poucos Mahatmas que já tiveram alunos ocidentais. Escreveu longamente sobre a Grande Pirâmide a partir de informações que recebeu de seu ilustre instrutor sobre sua verdadeira história e origem. Usando o conhecimento assim adquirido, ele e H. P. Blavatsky realizaram alguns experimentos notáveis com a levitação e o transporte de móveis como prova demonstrável de que os poderes realmente existiam. Mais tarde, ele escreveu um artigo interessante sobre Gizé e sua construção. A manipulação das enormes pedras usadas na construção da Grande Pirâmide só pode ser explicada pela aplicação à tarefa de algum conhecimento da natureza que mais tarde foi perdido para a humanidade. Os guardiões adeptos desse conhecimento sobre os mistérios da natureza podem, e sempre foram capazes, de controlar a atração da matéria de modo a alterar todo o peso efetivo de corpos pesados à vontade. Essa é a explicação completa das maravilhas da arquitetura megalítica. As grandes pedras das quais as pirâmides são compostas foram tratadas da mesma maneira que em Stonehenge. Os adeptos que dirigiram sua construção facilitaram o processo por meio da levitação parcial das pedras usadas. Anne Besant, uma mulher notável com considerável conhecimento da ciência arcana, escreveu: essas pedras, egípcias, não foram erguidas por mera força muscular, nem por aparelhos habilidosos, mais fortes do que a fabricação moderna. Elas foram erguidas por aqueles que entendiam e podiam controlar as forças do magnetismo terrestre, de modo que a pedra perdia seu peso e flutuava.
guiada pelo toque de um dedo, para descansar em seu leito designado. E até hoje existe a enorme rocha de Taimino, Anã, na Indochina francesa. Com peso estimado em mais de 300 toneladas, ela fica suspensa no ar, sem nenhum meio visível de apoio, um milagre flutuante de levitação. Os nativos acreditam que ela é mantida no ar por meio do som, portanto, a cada momento do dia e da noite, alguém está cantarolando um mantra para evitar que ela caia. Certamente, se os relatos sobre ele estiverem corretos, valeria a pena que uma expedição científica visitasse Anã e investigasse. Uma lenda sobre a construção das pirâmides conta que uma chuva de meteoros atingiu a Terra, causando grandes terremotos e maremotos, mas, segundo ela, grandes pássaros brancos desceram à Terra e levaram o povo do rei para o céu, em segurança. Essa lenda ocorre em duas formas, ambas praticamente idênticas. Uma diz que as pessoas foram levadas por enormes pássaros brancos, a outra diz que elas foram transportadas por estrelas brilhantes, que caíram na Terra. Outra lenda conta como o maremoto que destruiu Atlântida deu a volta ao mundo, inundando o Egito. Um relato aterrorizante é dado sobre os sobreviventes enlouquecidos pelo medo tentando em vão escalar as escorregadias encostas polidas das pirâmides, escorregando de volta para o dilúvio até que todos tivessem perecido. Somente aqueles que saíram nus, pássaros brancos, ou estrelas, foram salvos. É possível que isso se refira ao comentário antigo, apresentado na página 115 sobre a vinda dos senhores da face deslumbrante em seus vimanas para levar os sobreviventes de sua pátria condenada para um lugar seguro. Não importa em que país você esteja, ou qual das escolas esotéricas você estude, nem qual das lendas antigas você interprete, você sempre encontrará os mesmos fundamentos básicos, que, não uma, mas várias vezes, a civilização foi destruída por um dilúvio ou outra catástrofe planetária, da qual os sobreviventes escolhidos foram retirados para formar o núcleo de uma nova raça e preservar os registros e conhecimentos antigos. Os Puranas hindus vão além dos dilúvios e do afundamento de continentes, que eles dizem ser rítmicos e cíclicos e tão previsíveis quanto o eclipse solar. Eles contêm registros, em forma alegórica, da peregrinação incessante do homem universal pelo espaço. Esses documentos relatam a chegada de suas sementes em cada novo planeta, Raimavati, à medida que ele se condensa, e o crescimento dessa pequena semente através do reino mineral, vegetal, animal e humano até se tornar o próprio Vishnu, Deus. Quando o homem, no final de um ciclo planetário, reconhece seu verdadeiro ser e o Deus oculto dentro dele não está mais escondido, então, dizem os Puranas e outras obras antigas, as sementes são reunidas e levadas pelo espaço em imensas naves brilhantes para o próximo planeta para desenvolvimento. Além disso, muitas das tradições arcanas afirmam que em épocas de dissolução parcial, pralaya, seja o pralaya de um continente ou a aniquilação temporária da vida em um planeta, certos homens, de acordo com o plano, seguem para um globo vizinho, mas não exatamente como refugiados. Há uma forte tradição, particularmente nas escolas Rosacruzes, de que, em certas épocas, grupos de adeptos e seus discípulos se retiraram fisicamente da Terra para um de nossos vizinhos, onde se tornaram hóspedes muito bem-vindos. Os detalhes completos dessas migrações, especialmente as que precederam a destruição da Atlântida, são mantidos nos livros secretos dessas ordens e dificilmente seriam divulgados aos não iniciados, por razões óbvias. Mas é seguro dizer que há tradição suficiente disponível para termos certeza de que não uma, mas várias migrações interplanetárias da Terra ocorreram no passado por meio dos Vimanas que, como você deve se lembrar, podiam ir para as regiões solares, e até mesmo estelares. E que o local da última partida não foi o continente Atlante, mas a própria Gizé. Receio que eu possa dar poucas referências que seriam de ajuda imediata para confirmar essa afirmação. Os escritos esotéricos são cuidadosamente velados, mas podem ser compreendidos por qualquer pessoa capaz de usar sua intuição. Enquanto os relatos factuais, Manusa, são propriedade das lojas brancas e estão escritos em grande parte na antiga linguagem dos mistérios, que somente os hierofantes podem entender.
Entretanto, um estudo das lendas e dos livros de Manu recompensará o intuitivo com muitas informações fascinantes. Em um trabalho posterior, espero discuti-los detalhadamente, mas, no momento, estas poucas palavras devem ser suficientes. A ideia das arcas de Noé interplanetárias não é nova, nem é tão estranha e fantástica para aqueles que acreditam, como todas as civilizações anteriores à nossa, que o universo inteiro está vivo é a própria vida. Simplesmente porque não podemos elevar um corpo sólido a mais de 320 quilômetros acima da superfície da Terra, usando os foguetes rudimentares e o combustível de combustão de meados do século XX, não deveríamos rir da ideia de que as humanidades anteriores puderam fazer isso por meios mais sutis. Principalmente quando essas humanidades deixaram em seu rastro estruturas que desafiaram o tempo, a tempestade e todas as tentativas de reproduzi-las ou de solucionar seus métodos de construção. Um Vimana impulsionado por som ou por força magnética não precisaria de uma velocidade de escape colossal para levá-lo além da atração da Terra. De fato, assim que deixasse o solo, teria aniquilado essa atração para sempre. Os navios à vela não precisam de enormes canhões para serem disparados pelo mar. Eles simplesmente estendem suas lonas e navegam. E os discos voadores são apenas navios à vela de um tipo diferente, sem combustível, silenciosos e incrivelmente simples, uma vez que você saiba como navegar. A comida e o ar serão outra objeção levantada contra o sucesso de um voo espacial Atlante. Por quê? Esses grandes cientistas do ciclo anterior, como seu nome, Lords of the Dazzling Face, Senhores da Face Deslumbrante, indica, alcançaram o estágio de domínio sobre a natureza em que os requisitos químicos da forma física eram de importância muito pequena. Quando um homem atinge o grau completo de mestre, ele se liberta, torna-se independente da atração da matéria sólida, de modo que pode viver quase que inteiramente da energia solar em sua forma direta. Todo o longo processo de treinamento dado na sabedoria antiga e seu objetivo final é fazer com que o homem desperte seus centros espirituais para a atividade plena, estágio no qual ele pode, se desejar, permanecer em uma condição prolongada de transe ou funcionar sem um corpo físico. Isso é claramente observado, mesmo em homens nos primeiros degraus da realização. Um homem genuinamente santo tem várias vezes a energia e a resistência de um mortal comum, dorme pouco, come praticamente nada e parece viver inteiramente de alguma misteriosa fonte interna de energia. Essa energia foi claramente compreendida pelos antigos, por todos os verdadeiros cientistas, aliás, e é conhecida como Kundalini, ou a grande eletricidade positiva, um aspecto de Foat, a energia cósmica primordial. Agora, caso alguém pense que inventei todas essas ideias, apresso-me em salientar que tudo o que estou dizendo é baseado na ciência mais antiga do mundo. As maiores civilizações da pré-história floresceram e alcançaram alturas estupendas em seus ciclos. Por meio de experimentos e conhecimentos nesse domínio da ciência que esquecemos, por meio da preocupação prévia com seus aspectos físicos e mecânicos. Portanto, seria muito insensato dizer que, pelo fato de os atlantes e egípcios não saberem nada sobre combustíveis e ligas de foguetes modernos, eles não conheciam outros metais e outros modos de propulsão igualmente eficazes e menos complicados de fabricar. Assim, se, sem derramamento de sangue ou inveja, pudéssemos gentilmente permitir a eles o poder que cobiçamos, o poder de deixar nossa terra, certamente poderíamos permitir também que o domínio deles sobre suas formas humanas pudesse resolver os problemas de comida e ar. Tudo muito bem, mas e o resto da multidão, humildes mortais como nós, que pode ter viajado para o espaço na comitiva dos senhores da face deslumbrante? Sério, mas não impossível. Hoje, o faquir comum, pouco versado nas artes do yoga, pode colocar seu corpo em transe cataléptico, ou estado de animação suspensa, por semanas a fio. Muitas demonstrações desse tipo foram dadas e registradas. Portanto, colocar seus seguidores em um estado de vida suspensa, exigindo pulmões, coração e todos os órgãos silenciosos, não seria uma grande façanha para aqueles que conseguiam erguer as pirâmides ou fabricar vimanas voadoras silenciosas e sem combustível.
Independentemente de o veículo levar um mês, um ano ou um século para chegar ao seu destino, os mortos-vivos dentro dele seriam despertados na chegada, sem piorar a experiência e completamente sem noção do tempo envolvido, assim como despertamos de um sono de 10 horas, sem sonhos. Como de uma lacuna, um vazio no tempo. Portanto, se, como toda a Arcânia insiste, essa comunicação sempre existiu, então é perfeitamente possível supor que, em certos momentos de grande crise, a comunicação física seja efetuada em grandes veículos interplanetários para o bem daqueles que não estão suficientemente avançados para viajar sozinhos, e que neste nosso século empolgante, seja qual for o nome que se dê a ele, nunca foi monótono, estamos convencidos de que seremos capazes de voar para os planetas usando meios puramente físico-mecânicos, os mais difíceis. E, desde que não colidamos com um asteroide ou nos deparemos com algo muito além de nossa compreensão atual, não há razão, exceto uma mortal, para não termos sucesso. Para se tornar perfeito, dizem os livros arcanos, o homem deve se tornar perfeito em todos os planos. Portanto, neste ponto, o mais denso de nossa evolução planetária, estamos naturalmente preocupados com as coisas do plano denso ou físico. Conhecer todas as coisas materiais, aprender todos os seus segredos, deve fazer parte de nossa vida. Desse processo de aperfeiçoamento, e, presumivelmente, as viagens interplanetárias por esses meios são outra parte da lição. Em cada ciclo e subciclo, deve chegar o momento de soltar as amarras da gravidade e saltar do globo-mãe em busca de novas aventuras. Não somos os primeiros nem os últimos a fazer isso. Mas, para nós, é uma experiência totalmente nova e empolgante, tão única e emocionante quanto o primeiro passeio de uma criança em uma bicicleta, que parece ser a primeira vez na história que alguém realiza tal maravilha.